Fala pessoal do YouTube, bom, seguinte, hein? Por que que a conta de luz, a conta de energia elétrica tá ficando tão cara assim? Por que que ela veio aí no mês de julho, né, referente a junho, tão cara desse jeito, estourando, coisa que nunca ninguém viu, né? Então vamos falar aí, vamos estar explicando direitinho. O que me deixa bastante indignado é o seguinte: a gente vai assistir televisão e vai ver os telejornais aí, e o pessoal fica explorando, né? Fica explorando a desgraça, né? Focam nas filas, as imensas filas na Enel, aqui em São Paulo, né? Que é Eletropaulo. Dá a palavra aí para a Enel explicar o que está acontecendo, e é óbvio que é o consumo, né? Aumentou o consumo. O problema é que ninguém explica nada com nada. Você vai lá na Enel, o pessoal também não explica direito, e aí a pessoa fica com aquele tamanho daquela conta para pagar, mais do que o dobro do valor que ela esperava, com aquela sensação de injustiça, que foi enganada, tudo mais, e que está sem resposta, né? Então eu não sei se é por omissão ou se é por falta de capacitação que o pessoal não está divulgando o problema, né? Então, devido a essa indignação aí, eu desmiucei aqui as contas, como é que funciona a metodologia, e a gente vai falar sobre isso. Vou dar uma pincelada rápida. Já é a terceira vez que estou tentando fazer um vídeo sobre isso. Quem acompanha o canal sabe que eu faço vídeos assim muito didáticos, mas eu achei que foi meio desnecessário assim fazer muito detalhado sobre a conta, uma vez que é excepcional a situação e não vai adiantar muito. É lei, tem impostos ali envolvidos, né? Então não vai resolver. Faltou mais mesmo, é um bom senso de todo mundo aí envolvido nisso, e não ver que isso ia acabar prejudicando demais o consumidor no final das contas. Então a gente vai dar uma pincelada rápida como é que funciona a conta em si, e aí você vai ver, vai conseguir entender o porquê que foi o tamanho da armadilha disso, e vai entender também o porquê que a conta ficou mais cara. Beleza? Então vou tentar dessa vez ser bem sucinto aí, né? Não é fácil, mas envolve cálculos aqui e coisas aqui minuciosas que você passa, todo mundo passa batido, ninguém fica olhando isso. Mas enfim, não vai, as coisas não vão mudar porque eu vou passar aqui direitinho, e você também talvez não vai conseguir nada na justiça, uma vez que é tudo dentro da legalidade, tudo dentro das normas. Então é mais explanando aí o que está acontecendo, e te dando uma explicação justa do porquê que a conta veio tão arrebentada sobre isso, tá? Se fosse resumir, seria assim, ó, que o relógio tá marcando, tá acumulando leituras ali que não vieram fazer, e quando vieram, você teve que pagar tudo de uma vez. Para aqueles que não têm paciência, a resposta é essa, né? A Enel e a mídia em si dá essa resposta com outras palavras, falando que é um acúmulo de energia. E aí a pessoa fica sem entender, falando, mas como que eu estou acumulando energia, não sei o que. Então vamos lá. Primeira coisa errada que foi feita disso daí tudo foi a metodologia que eles adotaram na quarentena, né? O que acontece? Vou colocar uma conta aí, eu vou falar daqui, você vai ver a conta aí. No histórico de faturamentos, você vai dar uma olhada só no quilowatt-hora, tá? Os dias não importam. Você vai dar uma olhada aí que no mês 6 veio um belo de um boom, né? Esse boom aqui significa o quê? Significa que o pessoal veio fazer a leitura e o que estava acumulado acabou aparecendo, né? Nos outros meses, você vai colocar aí os 12 últimos meses, vai vindo aqui o consumo em quilowatt. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Não se apegue a valores, tá? Não olhe isso em valores em real. Não adianta você pegar suas contas do ano passado e comparar com essa e achar que está normal, que não é isso. Não se esqueça que em São Paulo tem as tarifas por bandeira. Então aqui, por conta da quarentena, os caras deixaram na bandeira verde, que era uma tentativa de não dar uma pancada de uma vez só no consumidor. E haver-se
uma debandada geral aí de inadimplentes, de não pagarem. Então, o ano passado, muitas vezes estava na bandeira vermelha, que é a mais cara que tem, então a energia elétrica estava sobretaxada ao máximo. Então, não adianta você olhar valores do ano passado com valores desse ano aqui, porque esse ano estava em cima da bandeira verde, tá? Então, vamos ver só o que marcou o relógio, que é o que você consumiu. Tá alguma coisa ligada, o relógio está rodando e está ali marcando direitinho. Você vai ver que vai ser uma média. Então essa conta aqui, por exemplo, ela tem uma média aí de 170 a 200 kW, né? Um mês só que acabou, 2 meses só que acabou passou pouco, né, dos 200 kW. Então a gente vai fazer uma média entre 170 e 200 kW, que é o normal do consumo dessa residência em si. Aí o que acontece? Esse consumo, se você for fazer uma média em cima desse faturamento aí do ano passado para cá, não vai ser a realidade, porque você vai pegar até março esse faturamento, que aí depois, março teve a quarentena e o pessoal os leituristas começaram a não vir mais na casa fazer as leituras, então a gente considera até março desse ano. Então é de março do ano passado a março desse ano. O que teve de março do ano passado a março desse ano? Primeira coisa que você tem que entender, quase não teve frio, quase não teve inverno no ano passado. Então você tomava banho com chuveiro na posição verão, você estava trabalhando, a economia estava subindo, né, estava melhorando, então as pessoas estavam trabalhando mais, ou seja, ficando muito menos tempo em casa. E o maior consumidor, que é o chuveiro na posição de verão, você tem um consumo do ano passado irreal perto desse ano. Esse ano aqui aconteceu uma reviravolta total. Então a gente tem noites muito frias, não dá para usar o chuveiro na posição verão, tem que usar na posição inverno, tem que ligar numa posição que consome mais do que o dobro de energia, o relógio vai marcar isso. Então você tem um consumo muito maior de chuveiro. Se você tem, por exemplo, um casal com filho, então vai ser 3 pessoas que vão estar o dia inteiro em casa consumindo mais energia, consumindo mais energia no banho, televisão, luz acesa, tudo. Coisa que no ano passado as pessoas estavam o quê? Filho na escola, pai e mãe trabalhando, a casa vazia e só era dormitório, só vinha à noite para casa para tomar banho, assistir alguma coisinha. Passou aquelas horinhas ali, desliga tudo, todo mundo dormindo, parou o consumo. Então você não pode pegar aquela média do ano passado e comparar com essa média desse ano aqui. Então vamos lá, a metodologia está errada. Então o que significa isso, né? Vamos falar sobre dados reais aí, né? Então vamos lá, se você tem um consumo médio, 166 kW seria a média comparado com o do ano passado. A realidade desse ano aqui, por toda essa situação, é de pelo menos 100 kW a mais. Teu relógio estava marcando ali, em vez de você ter consumido só 166, você deve ter consumido uns 250, 266. Então vamos ficar sempre nessa média de 100 a mais aí, nos 266 kW, desses 3 meses que o leiturista não veio ler. Então o primeiro mês ele não veio, o segundo ele não veio, o terceiro ele não veio. Quantos quilowatts a mais tem aí? 300 kW que não foram lidos. Quando vier ler, né, olha só o problema aí. Quando vier ler, vai ter o consumo do mês, né, o teu consumo de 266 kW, mais 300 kW aí que não estava sendo considerado todos os meses, que não estava sendo lido. A Eletropaulo jogou ali os 166 e ficou 100 todo mês ali, sem ler, acumulando no teu relógio. Então você vai ter aí 566 kW quando o leiturista vir. E aí vai vir aquela paulada de conta, né? Então isso justifica o tamanho da conta bem mais alta. Então a metodologia foi errada. Segunda coisa, o pessoal não se atenta a isso, mas existem alíquotas de consumo de quilowatt, né? Então por isso que eu estou te falando, sempre em cima do quilowatt, nunca em cima de valores. Valores eles mudam, e aí você vai se perder. Então vamos lá,
Se você gastar até 90 kW, ele não vai ter ICMS embutido. Acima disso, já tem 12%, limitado a 200 kW. Então, se você gastar de 90 até 200 kW, você vai ter uma sobretaxa aí de 12% de ICMS, o valor do quilowatt. Aí você multiplica por quanto que você está usando. Se você passar de 200 kW, a partir dos 201 kW, a tarifa mais do que dobra. Ela vai de 12% para 25%. Então, se fosse dobrar, seria só 24%. Mas não, vai para 25%. Então, é uma bela paulada aí para quem passar de 200 kW. Você está pagando aí 25% de ICMS em tudo, em cima dos outros impostos também que incidem o ICMS. Beleza? Então, você entendendo que a metodologia está errada e a alíquota vai pulando, como é que ela funciona, e ela é bem cara para forçar você a não gastar tanta energia, vamos ver o resultado disso daí, tá? Então você pega uma conta aí, ó, essa conta que eu vou estar te mostrando, ele vai estar aqui na descrição de faturamento, ele é semelhante a de água. A de água, se você for olhar, você paga a água que você está consumindo e o esgoto, que é o que? A rede, né? Então, normalmente é dobrado o valor, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você está usando a rede de cabeamento, né? Que aqui é até mais caro. E você vai estar usando o relógio aí, está marcando quanto é que você está consumindo mesmo. Então, você pode pegar, por exemplo, a alíquota de até 200 kW, que é a maioria está ficando, e essa conta tá 0,318 por quilowatt, né? Isso a rede de distribuição e isso o relógio, tá? Mas para resumir o negócio da conta, é só você multiplicar pelo 0,318, que é a alíquota que quem gasta até 200 kW, chega no final da conta, você multiplica por 2, que vai dar um valor aproximado. Põe mais R$10 aí de COSIP aí, que é uma tarifa municipal, e você vai chegar num valor bem próximo aí de uma conta real. Beleza? Agora, por exemplo, você passou de 200 kW, 201 kW. Olha só para a conta que pula. Em vez do 0,318 é 0,346. Parece que não, mas dá uma baita diferença. Já que agora você entendeu como é que funciona, a grosso modo, a cobrança e as alíquotas, e vamos ver na prática como é que se sai, né? Então vamos lá, 166 kW vezes os 0,318, porque é a alíquota intermediária, é aquela alíquota ali dos 12% de ICMS. Então 166 kW vezes os 0,318 vezes 2, né? Você vai ter uma conta aí com a COSIP aí aproximadamente aí de R$115, né? Então, você estava esperando chegar uma conta aí de 195, quase R$200 e chegou a conta de 115. Aí você já ficou até animadinho, mas ó, depois você ficou pensando, falou, opa, tem coisa errada aí. Os caras ou não leram, ou não sei, a tarifa caiu muito, de repente você viu lá a tarifa verde embaixo, fala, olha como estava caro, olha qual que é o valor normal, né? Se você pensou por esse lado aí, o susto no final foi muito pior, não é verdade? Então vamos lá, então as outras contas eles fizeram o quê? A mesma coisa, não vieram ler, as outras duas contas vieram também, R$115. Quanto seria o valor normal que você teria que ter pago, né? Se tivessem vindo ler desde o início, você teria não 166, você teria 266 aproximado no relógio. 266 vezes 0,318? Não. Por quê? Porque você passou dos 200 kW. Então são 266 kW vezes 0,346. Beleza? Esses 0,346 vezes 2 vai dar R$195. Então, se você colocar a conta que você deveria ter pago 195, mas pagou só 105, quanto que deu aí? Deu uma diferença de R$80. Então você deixou de pagar R$80 naquele mês. No próximo mês veio uma conta de quanto? Eles vieram ler? Não. Então veio 115 de novo. E você deveria ter pago mais ou menos os 195. Então mais R$80 você está devendo.
já são R$ 160 aí que tá ali no relógio marcando ali que uma hora vai vir. Na próxima conta a mesma coisa. Então você tem um débito aí de R$ 240, mais ou menos, a grosso modo. Quando chegou no quarto mês, eles leram, né? Chegou no quarto mês, eles leram. E aí o que aconteceu? Você tem os 266 do mês, normal que você gastou, mais tudo aquilo que estava lá no relógio que ninguém estava lendo ali, os 300 kW. Agora você tem 566 kW ali para pagar, né? Esses 566 kW entra naquela mesma alíquota que você deveria pagar desde o início ali, por conta dos 100 kW a mais aí que você está consumindo, que é os 0,346. Bom, você multiplica aí os 566 por 0,346 vezes 2, mais a COSIP, você vai chegar perto aí dos R$ 400, né? Aí você toma aquele boom, entendeu como é que é o negócio? Aí que eu queria que você entendesse. Você leva aquele boom, você estava esperando uma conta aí de 195, mas de repente chegou uma de 400. E sendo que você já estava meio acostumadinho a ficar pagando 115. Veio R$ 285 a mais, e aí? Aí você fala pra mim, pô, mas caramba, eu tomei um prejuízo, não sei o que, fui roubado, não sei o que lá, né? Aí você vem até pra mim e fala assim, era só 240, veio R$ 40 a mais. Não é bem por aí. É o seguinte, você se baseou na conta dos 115, né? Você achou que veio uma conta de 115 e veio uma conta normal com todas as outras tarifas. Mas qual que seria a conta normal do mês, né? Quanto você consumiu no mês, mais o que você estava devendo. Então seria a conta normal, seria os 195, né? Com mais aquilo que você estava devendo, né? Então vamos lá. São 400 menos 195 normal que você consumiu. R$ 195, dá R$ 205, dá até menos do que aqueles 240 que foi acumulando todos os meses. Entendeu só? Então assim, é injusto o que está vindo cobrado a mais, esses R$ 400, é injusto? É e não é, né? Por quê? Vamos lá, primeira coisa é o seguinte, se você tivesse fazendo autoleitura, você estaria pagando o valor certinho desde o início. E aí a autoleitura não foi estimulado. O primeiro erro foi esse, né? Eles deveriam ter mandado carta, do mesmo jeito que eles ficam mandando carta com antecedência, falando, olha, dia tal, do horário tal, não vai ter uma interrupção no abastecimento de energia, né? Porque eles sabem que eles têm que fazer isso, porque os caras podem entrar com processo, porque freezer ficou desligado, perdeu mercadoria, tudo mais. Então, como eles sabem que começa a ter uma enxurrada de processos, se não fizer isso, eles acabam perdendo na grande maioria das vezes, ou vai ter um custo muito alto de jurídico nessa história toda, então eles mandam a carta avisando lá direitinho que você, olha, se vira aí, meu, nós estamos te avisando com dias de antecedência que não vai ter energia, põe gerador, diminui a mercadoria, compra saco de gelo. A gente precisa fazer manutenção na rede, problema seu aí, se vira, não tem outro jeito, vai ter que cair a energia, vai ter que ficar sem energia. Então, beleza. Então, por que agora que teve toda essa questão, eles também não fizeram, não é verdade? Então, assim, mandasse comunicado, olha, a partir da leitura do próximo mês não vai ter leituristas que estão todos de home office, em quarentena, e fizesse uma campanha, talvez vídeos, alguma coisa assim, ensinar as pessoas a irem lá e fazer autoleitura, porque tem relógios que é só você copiar o número e tem outros que não, tem outros que você tem que olhar ali, interpretar o que cada ponteiro está marcando. Segunda coisa, essa autoleitura aí tinha regrinha, então deveria ter sido uma regrinha um pouco mais flexível, um pouco menos rígida. Qual que era a regrinha? Então, por exemplo, essa conta aqui, a leitura 27 de julho, então você poderia mandar a partir do dia 25 e no máximo até o dia 27. E tem um limite de horário, você poderia mandar até às 19 horas só de 27 de julho. Então deveria ter uma coisa mais flexibilizada, a pessoa ficou sabendo, não sei o que, entrou em contato, já marca para não dar uma acumulada dessa.
né? Uma conta que ela estava esperando vir 115, vem aí R$ 400, é muito diferente. Então tem essa questão aí da Enel, que faltou com um pouco de sensibilidade nesse momento. Segunda coisa, as pessoas ficarem em casa porque quiseram, né? As pessoas não ficaram em casa porque quiseram. Então o que acontece? Faltou também um pouco de flexibilidade, bom senso dos governos em si, que pegam municipal, estadual, federal, que pegam impostos. Deveriam ter sido cortados impostos, entendeu? Corta os impostos, porque as pessoas estão em casa contra a vontade. E a pessoa em casa, ela consome mais energia. E o que é pior, a gente está num momento excepcional de quarentena, então as pessoas tiveram o salário reduzido, pessoas perderam emprego. O governo foi obrigado a obrigar as pessoas a ficarem em casa, né? Então vamos colocar dessa forma direitinho aí, porque às vezes as pessoas começam a fazer política com comentários e não é a intenção aqui. A intenção é: o governo foi obrigado a obrigar as pessoas a ficarem em casa de quarentena. Então, por essa situação de você ter que ficar dentro de casa e com a renda mais baixa ou sem renda e com consumo maior, tanto de água quanto de luz, por que também já não deram um jeito de deixar todo mundo que está nessa situação, né? Principalmente aqueles que estão recebendo auxílio emergencial. Se você consegue ser aprovado no auxílio emergencial falando que não tem renda para se manter, o governo te dá, por que automaticamente essas contas não caíram talvez para uma tarifa social, né? Tarifa de baixa renda. A tarifa de baixa renda é o que a gente está falando em 0,318. Essa tarifa de baixa renda aí estaria em 0,070 e alguma coisa. É 3 vezes menos, praticamente 4 vezes menos, entendeu? Então, por que não fizeram isso, né? A conta seria 4 vezes mais barata para essas pessoas. Aí você me fala assim, mas vai dar um desconto desse, não sei o que. Cara, só pensar o seguinte: se a pessoa está em casa contra a vontade, está consumindo mais e a renda dela caiu a ponto dela estar recebendo auxílio emergencial, a tarifa de energia elétrica, no mínimo, deveria se manter a mesma coisa do que está acostumado a pagar. Porque se bobear, não ia conseguir nem pagar a tarifa do jeito que estava antes. Então, por exemplo, vamos falar que estava em R$ 120 que ele estava acostumado a pagar. Aí veio o inverno, veio tudo, aí para 195, né? No 120 ele já estava se virando nos 30 para pagar. E agora, como é que vai pagar 200? E agora chega nessa daqui, vai pagar 400, entendeu? Então, a culpa é o quê? Metodologia de não leitura de luz que foi acumulando, e eles não terem um bom senso aí de estar esclarecendo as pessoas, incentivando elas a fazerem autoleitura e mandar para eles, tá? As alíquotas, então o governo aí também faltou com a acessibilidade de tirar os impostos, né? E principalmente também aí pegar e de repente passar quem é de auxílio emergencial que está recebendo, que já passa para pessoal de baixa renda, né? O pessoal do Bolsa Família, que é baixa renda, o cara que é Bolsa Família recebe, ele pode ir lá se cadastrar nessas distribuidoras de energia, que ele vai pagar com baixa renda, vai pagar uma conta bem baixa mesmo de energia elétrica. Esse pessoal não passou para R$ 600 também? 600 a 1.200, dependendo do caso. Por que o outro lá, que era por exemplo, motorista de Uber, um pedreiro ou um marceneiro, sei lá, tá na informalidade, que teve que parar, caiu, ficou sem serviço do dia para a noite, está no auxílio emergencial, foi aprovado, está recebendo, por que ele não passou automaticamente para baixa renda, né? Não abriram essa brecha aí e divulgarem bem, ou de repente passar automaticamente mesmo, passa o CPF de todo esse pessoal aí para a Enel, aí ela já passa para baixa renda enquanto está nesse período de exceção. Não é verdade? Então, é isso daí que eu queria passar para vocês. Queria passar uma pincelada rápida de por que a conta deu uma disparada tão grande. Dizer que é justo, sendo muito injusto, explicar o motivo disso e que faltou acessibilidade. E a grande real dessa história toda é o seguinte, né?
Não sei se foi premeditado ou não, mas eu vou deixar aí o pensamentinho para você aí para raciocinar um pouquinho melhor sobre essa história toda. Eles nunca querem perder com nada, né? A gente sempre perde. Mas, por exemplo, essas empresas aí, milhares e milhares de empresas, aproximadamente 530 mil empresas fecharam as portas, né? Em definitivo, hein? Fora as outras que baixaram as portas pela questão da quarentena. Todas essas aí baixaram as portas, não falam qual foi o total de indústrias e comércios, empresas em geral que baixaram as portas nesse período e que não estão consumindo energia e que são os grandes consumidores. Bom, será que não fizeram tudo isso daí para compensar a queda de arrecadação de energia que essas empresas deixaram de pagar? E aí veio para todo mundo, e aí você que estava esperando uma continha aí de 195, que já não ia conseguir pagar, veio logo mais de 400. Fica aí a pergunta, né? O Ministério Público existe para isso, não adianta só ficar multando a Eletropaulo, né? A Enel, com o Procon, né? Deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Não, não, não. O que deveria ter sido feito é terem um bom senso melhor aí, todos os órgãos de governo aí, né? E terem passado todo mundo aí que está em quarentena, principalmente o pessoal de auxílio emergencial, né? E os outros que já estavam todos para baixa renda aí, e colocar a alíquota de baixa renda que todo mundo teria pago direitinho, incentivado a autoleitura e você pagar no valor certinho que está lá no relógio, tudo direitinho, né? Já que eles não estavam preservando a vida dos leituristas aí, então também preservar a saúde financeira de quem estava ali dia a dia ali cavando a própria cova aí da inadimplência de luz, tá? E quem não está conseguindo pagar, que não é pouca gente, tá lá se ferrando lá na fila, lá achando que é o relógio que tá com problema, ou que leram errado, ou que tem gato na casa dela, aconteceu alguma coisa, ou que a conta foi cobrada de forma errada, aumentaram o valor ali, fizeram... a verdade foi essa aqui que eu expliquei rapidinho aí. E agora a forma de fazer você pagar, a forma é ou você paga, os caras agora estão liberados para vir cortar, né? Então uma coisa é você tá devendo uma conta aí de 115, não pagar e ter que se virar para pagar, e agora apareceu uma de 400 aí, porque devagarinho aí a galinha enche o papo, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Abração, até mais.